Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Sejam bem-vindos, caros internautas. Que a paz, o amor, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações. Aqui estamos, felizes, nos preparando, elevando nossos pensamentos até as esferas superiores, para que possamos fazer um convite a esses missionários da seara de Jesus e, especialmente, um convite ao divino amigo, nosso Senhor Jesus Cristo, para um encontro com a verdade, um encontro com a luz, um encontro para recebermos o nosso tratamento espiritual. Culto do Evangelho no lar e no coração. Poderemos deixar uma vasilha com água para recebermos o tratamento espiritual também através da água fluídica.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar, elevando nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos envolver agora nesta corrente de oração, nestas energias em que todos nós estamos mergulhando pela misericórdia divina. Vamos envolver também as pessoas que nós queremos auxiliar. Nossos pensamentos, nossas vibrações, amparados por esses espíritos superiores. Estaremos envolvendo e auxiliando todas as pessoas, encarnados, desencarnados. E então, vamos confiar na providência divina, pois nosso Senhor conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos conflitos. E vamos então confiar. Vamos mentalizar nosso Mestre, Senhor Jesus. Vamos abrir as portas do nosso lar. Vamos descerrar as janelas de nossa alma. Vamos abrir nossos sentimentos ao médico das almas. Senhor Jesus, estamos aqui em busca da Tua luz, em busca deste socorro espiritual, carentes do tratamento em que nós iremos renovarmos as forças psíquicas e espirituais. E com a mesma confiança, renovaremos as nossas energias do campo físico. Graças à Tua presença, graças ao Teu amor, graças ao trabalho desses espíritos de luz, que a Tua misericórdia nos permite estar sendo amparados. Te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos absorver essas energias e que possamos entender a mensagem da noite. Que esta paz permaneça em todos os nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Começaremos hoje um novo capítulo. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Teremos os subtítulos: Conhece-se a árvore
pelo seu fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não creiam em todos os espíritos. Nas instruções dos espíritos teremos os falsos profetas, características do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinhos, nem se colhem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o ímpio tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Item 2. Tenham cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês cobertos de peles de ovelha, mas que por dentro são lobos vorazes. Vocês vão reconhecê-los pelos seus frutos. Pode-se colher uvas nos espinhos ou figos nas sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então vocês vão reconhecê-las pelos seus frutos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Item 3. Tenham cuidado para que ninguém os seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Vários falsos profetas vão se levantar e seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade se multiplicará, a caridade de muitos esfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim.
Então, se alguém lhes disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, pois vão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, de 11 a 13, 23 e 24. E Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 5 e 6, 21 e 22. Missão dos profetas. Atribui-se normalmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Ela se refere a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Foi por isso que, quando ele foi levado diante do sumo sacerdote Caifás, estando reunidos os escribas e os anciães, eles lhe cuspiram no rosto, bateram-lhe com os punhos e o esbofetearam, dizendo: Cristo, profetiza-nos e diga a quem foi que te bateu. Entretanto, aconteceu que os profetas tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar avisos aos homens. Realizando esses eventos, o dom de predizer o porvir foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Fica fácil para o nosso entendimento, depois dessas 3 passagens do Evangelho, como nós poderemos distinguir um cristão autêntico, um que esteja vivenciando ou procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus, daqueles que somente têm as aparências de ser um cristão, aqueles que utilizam do título de seguidores do Cristo para enganar, para ludibriar as pessoas. Acredito que
no momento em que nós estamos atravessando agora, com todas as informações, com todas as divulgações que nós estamos recebendo através desses meios de comunicação que hoje em dia, na nossa atualidade, nós temos ao nosso alcance, todas as pessoas que têm o desejo sincero de conhecer a mensagem do Cristo, já teve esse alerta, esse lembrete de que muitos aproveitariam da credibilidade dos seguidores do Cristo, dos seguidores do Evangelho de Jesus, para infiltrar ideias menos construtivas ou perturbadoras, ideias que estariam desvirtuando o objetivo principal do Evangelho, que é tornar todos os filhos de Deus como uma grande família. Nós vemos a dificuldade que a humanidade tem para alimentar um sentimento de fraternidade. Percebemos que somente nos meios onde se divulga o Evangelho, se estuda o Evangelho, onde nós encontramos a referência dos exemplos de Jesus, é que as escolas religiosas conseguem abrir a mentalidade das pessoas para este ponto essencial: criar um ambiente de fraternidade entre os povos, entre as nações, entre as civilizações. E nós percebemos que muitos ainda não se despertaram para essas verdades espirituais, porque ainda não puderam se aproximar ou não tiveram a oportunidade ou não fizeram conta desse chamado que Jesus sempre nos faz: vinde a mim, voltai vossas faces para mim. E então, o momento em que a humanidade está atravessando, muitas situações estão vindo para nos despertar. E é justamente nesses conflitos, nessas tribulações, que o ser humano começa a voltar o pensamento para Deus. Podemos perceber que a maioria de nós, que hoje estamos em uma escola religiosa, especialmente na doutrina espírita, tivemos grandes conflitos, tivemos grandes obstáculos, grandes provações que para nós pareciam intransponíveis, o que nos fez
ir em busca de uma solução para os nossos problemas. Foi aí que nós encontramos a luz do Consolador prometido. A doutrina espírita iluminando o caminho para que nós pudéssemos endireitar as nossas veredas e procurar caminhar neste trilho, nesta senda do amor e da caridade. E então, quando nós observamos que muitos utilizam da mensagem do Evangelho para criar um certo preconceito entre religiões, entre escolas que conduzem as pessoas no rumo da verdade, poderemos ter uma certa precaução, porque Jesus, em momento algum, fez discriminação entre aqueles que criam, aqueles que acreditavam de uma forma e aqueles que acreditavam de outra forma. Por exemplo, quando ele traz as parábolas, utilizando as figuras dos samaritanos, dos fariseus, dos sacerdotes, o que Jesus estava querendo mostrar com todas essas parábolas? Que todos buscavam um ideal de se aproximar da verdade, se aproximar de Deus, e que todos fazem parte da mesma família. E então Jesus ensina a prática da fraternidade, do amor universal. Jesus não fundou nenhuma religião. A religião de Jesus era o amor incondicional a qualquer um que se aproximasse para trazer o esclarecimento, trazer a verdade, consolar aquele que estava atribulado. Aliás, Jesus sempre dava prioridade aos sofredores, aos menos favorecidos da sociedade, aos perseguidos, sempre procurando incentivá-los a manter uma fé viva, uma fé confiante no poder do Pai. E então, quando nós paramos para raciocinar, esses falsos profetas sempre existiram, querendo tirar proveito pessoal daqueles que, de boa fé, buscam se alimentar das promessas do Cristo. E então nós estamos tendo grandes alertas para que nós saibamos ter esse discernimento daqueles que apresentam a aparência de profeta. Mas, quando nós entendemos o sentido verdadeiro da intenção, são lobos vorazes, devoradores,
E então, qual é o nosso objetivo? Conhecê-los ou reconhecê-los pelos seus frutos. É através desses frutos que nós vamos ter a certeza. Quais são as obras que eles estão apresentando? Será que estamos frente a pessoas que estão somente trazendo belas palavras, belas promessas, mas com as mãos vazias, sem obras? Não é assim? Por isso, a afirmação: reconhecê-los-eis pelos seus frutos. E para não ficar dúvidas, Jesus nos questiona: pode-se colher uvas nos espinheiros ou cachos de uvas ou figos nas sarças? Quer dizer, temos que aprender a ter o discernimento. Por isso, a necessidade de estudarmos, de meditar e, principalmente, quando nós, com a nossa humildade, com o sentimento fraterno, nos aproximamos de qualquer pessoa, se não temos segundas intenções, no diálogo com as pessoas, na forma de expressão, no semblante, nas energias que se irradiam, perceberemos o que está sendo comunicado, não só nas palavras, mas uma energia que nos envolve agradavelmente, porque são corações vibrando na mesma energia da fraternidade, do amor. E então é onde nós percebemos frutos bons em árvores boas. Agora, olha o detalhe importante que nós temos que ter em mente, porque talvez isto esteja nos passando despercebido. Nós chamamos a atenção para que tenhamos o cuidado. Quando Jesus afirma: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Perceberam? O que nós vamos concluir desta frase? Será que nós estamos sendo uma árvore que oferece bons frutos? Este o questionamento principal. Por quê? O mal que às vezes esses falsos profetas queiram nos fazer só vai nos atingir se nós estivermos na mesma vibração com frutos maus.
se nós procuramos produzir frutos bons, as energias dos falsos profetas, dos falsos cristos, não irão nos atingir. Porque nós teremos do nosso lado a proteção das leis divinas. É uma lei natural. Nós, empenhados na obra de amor ao próximo, seja qual for a situação, sem segundas intenções, desejando ser somente um trabalhador, um servo, um aprendiz da Boa Nova, um seguidor da mensagem do Cristo, seremos sempre livres desses perseguidores, desses lobos vorazes. Porque a misericórdia divina não nos faltará. Mas se nós não tivermos a vigilância necessária para podermos manter firmes, perseverantes, o que poderá acontecer? Estamos vendo, olha aqui, a iniquidade se multiplicará. A iniquidade estará se multiplicando e a caridade de muitos se esfriará. Então, é para nós motivo de muita vigilância, para nós não deixarmos que a caridade se congele no nosso sentimento. As obras dos falsos profetas não poderão nos atingir. Nós teremos que manter firmes, perseverantes. Jesus está nos dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos o bom senso, tenhamos uma fé raciocinada, esclarecida. Não vamos nos deixar levar pelas aparências e colocar em ação tudo o que nós temos aprendido. Não é isso? E, nas palavras de Allan Kardec, nós estamos muito bem informados. Todo aquele que tem uma missão de esclarecer a humanidade, faça uma predição do futuro ou não, ele é considerado um profeta. Essa era a ideia dos judeus na época de Jesus. E é o que nós poderemos entender hoje. Mas nós temos que observar as obras desses que se dizem missionários do Cristo. Se são obras confiáveis, do amor, do perdão, da humildade, da fraternidade. Não é isso? E então nós deixamos aí as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos agora ao livro Segue-me. O livro Segue-me é do benfeitor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Emmanuel busca, numa passagem do Evangelho de Jesus,
trazido por Mateus, capítulo 7, versículo 7. Intitula-se Ação e Prece, a lição. E nos diz Jesus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Palavras de Emmanuel. Prece é luz. Serviço é merecimento. Prece é luz. Serviço é bênção. Muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que lhes solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. O lavrador retém o solo e os elementos da natureza. Mas, se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura. Mas, se quer a obra-prima, há de burilá-la com atenção. No versículo 7º do capítulo 7 dos apontamentos do apóstolo Mateus, no Evangelho, diz-nos Jesus: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Em linguagem de todos os tempos, isto quer dizer: desejai ardentemente as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-los eis à vista. Todavia, é preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir, para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Semelhantes princípios regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação, a benefício de seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Muito oportuna esta mensagem, porque nós estamos sempre em oração. Sempre nós estamos pedindo alguma coisa aos céus, à providência divina, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre algo nós
solicitamos pela misericórdia divina, porque nós conhecemos em nosso mundo íntimo esse desejo que Deus tem em nos favorecer. Mas pedir sem agir, poderemos ter uma certa frustração, pois pedir e cruzar os braços na ociosidade é um contrassenso. Vejamos somente para clarear o nosso raciocínio: ação e prece. A própria palavra oração já traz o contexto daquilo que nós precisamos. Orar em ação. A prece não é uma oração? Por isso, nós temos que estar empenhados neste serviço que é merecimento, nesse serviço que é uma bênção, neste serviço que é a grande oportunidade que a providência divina nos concede. Quando nós formos convidados a servir ao próximo, seja qual for a situação, se está em nosso alcance, se nós temos condições de fazer alguma coisa, façamos. É o momento em que nós poderemos justificar nossos pedidos ou demonstrar a nossa gratidão. Porque às vezes nós já estamos recebendo grandes auxílios, muitas dádivas, muitas bênçãos, sem nós percebermos. E o momento de nós servir, de colaborar, de auxiliar, de reerguer às vezes a pessoa que está caída, é somente uma demonstração da nossa gratidão pelas dádivas que nós recebemos da providência divina. Quando nós formos chamados a auxiliar o próximo em qualquer situação, precisamos de nos colocar na situação da pessoa que está nos pedindo ajuda, ou daquela que está precisando da nossa ajuda. Se nós nos colocarmos na situação dela, ou mentalizarmos, nos imaginar naquela condição, com certeza nós teremos uma atitude mental, primeiramente, em que estaremos fazendo o bem conforme Jesus nos ensinou. E em qualquer situação nós percebemos o alcance desse trabalho de amor, fazer aos outros aquilo que desejamos ou que desejaríamos que os outros nos fizessem. E então Emmanuel traz estes esclarecimentos e nos afirma que em semelhantes princípios reagem as leis da prece. Quando nós pedimos, nós poderemos ter a certeza que vamos receber.
Talvez não venha as concessões da mesma forma que nós esperamos, mas sempre vem da forma que nós necessitamos. Podemos ter esta certeza. Quando pedimos algo à providência divina, a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre e Médico das almas, Senhor Jesus, nós receberemos sempre aquilo que nós precisamos. E então, é para nós um motivo de gratidão. Por isso, Emmanuel está dizendo para nós: o interessado em proteção e socorro tem que prestigiar a influência da ação. A ação tem que estar em conjunto com a prece. Não é? Muito clara a lição e tem um alcance extraordinário. Basta nós começarmos a refletir em todas as situações da nossa existência. Não é isso? Então, meus irmãos, minhas queridas irmãs, vamos refletir nessas lições, aproveitar todos os recursos, pois é uma grande escola e o nosso aprendizado depende do bom aproveitamento nesta escola da vida, para que nós possamos enriquecer, crescer espiritualmente, não é? E agora nós vamos às nossas vibrações, momento em que nós, com a nossa oração, com os nossos pedidos, com as nossas energias, vamos auxiliar as pessoas que estão precisando, que estão carentes. Com certeza, por esse ambiente que nós criamos no nosso lar, com essas energias a nos envolver, onde nós estivermos. Os amigos espirituais estão nos envolvendo com essas energias. E agora nós vamos irradiar para que os irmãos sofredores também possam participar desse banquete, dessa alimentação. Vamos então, com os pensamentos voltados a nosso Senhor Jesus Cristo, mentalizar pelas pessoas que nos pediram orações. As pessoas que nós sabemos carentes, passando momentos de dificuldade, de desafios, e muitas vezes a pessoa se sente enfraquecida. Por todos aqueles que estão em nosso pensamento agora, o nosso Pai Celestial conhece as dores,
os tormentos, as misérias. E esses missionários, encarregados de ir ao socorro, conforme estejam preparados para receber esta assistência, poderemos auxiliar com estas energias nossos pensamentos, servindo de veículos aos trabalhadores da seara de Jesus. Senhor, queremos agora compartilhar esse magnetismo que nos envolve, esta energia construtiva do amor, esta harmonia da tua paz, que nos conforta os corações, que nos renova a disposição para a vida, em todas as dimensões. Estas energias realizam grandes transformações. Por isso, Senhor, a nossa gratidão e esse desejo de auxiliar os irmãos em provações, pedindo a tua bênção, pedindo a esses missionários que levem o conforto espiritual necessário. Temos em nossa mente aqueles hospitalizados, nossos irmãos que estão nas clínicas de tratamento psiquiátrico. Senhor, conforta esses irmãos, abençoa-os. Divino amigo, médico das almas, conduz esses irmãos na senda do aperfeiçoamento moral, sentindo a presença de Deus cada vez mais perto de si. Senhor, nós pedimos pelos asilos, pelos orfanatos e creches, penitenciárias, cadeias, presídios, todas as instituições que em teu nome reabilitam o ser a caminho da luz. Divino amigo, pedimos pela nossa nação, pela nossa pátria,
Pedimos para este povo, com esta responsabilidade, na vivência do Evangelho. Aqueles que estão com a candeia viva, iluminando as sendas para que a humanidade conheçam a tua luz. E nós lembramos assim de tuas palavras, Senhor Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que os homens, conhecendo as vossas boas obras, rendam graças a Deus. Ensina-nos, Senhor Jesus, a manter esta candeia da fé cada vez mais iluminada, sob o amparo de tuas palavras, mais especialmente com as obras que poderemos realizar em teu nome. Senhor, e nós pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos entes amados, que a tua luz ilumine os passos de cada um e que os espíritos protetores possam amparar e fortalecer nesta caminhada, hoje e sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus e louvado seja Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nobres internautas, uma alegria muito grande nos invade os corações, depois desse contato com as esferas superiores. Com esta gratidão a Deus e a Jesus, gratidão a todos pela união de pensamentos e sentimentos, pelo incentivo no trabalho, da divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos, pedindo a Deus que nos conceda novas oportunidades. Muito obrigado. Gratidão a todos, que a paz permaneça em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus.